Então, hoje, né, você vai entender o que você está se sabotando diariamente e está te atrapalhando na sua vida e nos seus relacionamentos. Então, o quanto que essas mulheres que são tão poderosas, elas estão apagadas, suas luzes estão apagadas no mundo corporativo, ou seja, no empreendedorismo, nos seus projetos profissionais, porque existe essa enxurrada de sabotadores trabalhando de forma sorrateira na vida delas. Nós somos ensinadas a se sabotar. Os homens não. Os homens já são mais ensinados ao enfrentamento. Quando a gente fala em amar demais, né, isso é de verbo aí de intensidade, a gente já deve questionar se isso é amor. Uhum. Amar demais, doar demais, ser prestativo demais. Então, eu acho que aqui a gente já deve começar a questionar. Isso denota, quando tem esse demais na nossa vida, isso é muito característica do sabotador, quando tem demais na nossa vida, existe um desequilíbrio. E se tem desequilíbrio, existe sofrimento. Se tem sofrimento, a gente tem que parar, começar a questionar as nossas escolhas, os nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos, sabe? E outra, né? Quando eu tenho demais, eu tô me sabotando. Então, quando eu acredito assim, porque qual é a questão, né? Eu acho que a sociedade que a gente vive, ela faz a gente acreditar que se a gente tem demais uma coisa, isso é bom, né? Então, assim, fulana ama demais. Nossa, ela é tão boa, é o máximo, né? Porque ela ama demais, né? Fulana é prestativa demais, né? Cuidadosa demais, perfeccionista demais, né? Tem sempre algo aí, né? Qualquer excesso, porque aí é a teoria das polaridades, né, gente? Né? Se eu tô no excesso de uma polaridade, tem uma neurose aí envolvida. Então, assim, obviamente, se eu tô tentando destacar aquela característica, eu amo demais, tem alguma coisa em mim que eu tô tentando esconder. E aí, essa é a importância de você começar a ter a percepção de como que você está se sabotando. Então, se eu estou fazendo algo demais, como que eu estou me sabotando? O que, que tem em mim que eu estou querendo esconder? Isso é inconsciente, tá, gente? Vocês não vão sair daqui da live entendendo qual é a característica que eu estou escondendo em mim. Porque isso daí é com um trabalho terapêutico, é um trabalho mais aprofundado. Mas você já vai sair daqui entendendo. Se você tem o sabotador do amar demais, você tem que começar a prestar atenção. Então, vamos lá. De onde é que surgiu essa questão dos sabotadores? Desde a infância, em sua grande maioria, infância, adolescência, ele entra na nossa vida como um mecanismo de defesa, tá? Vamos botar como exemplo o próprio prestativo. Mulheres que já estão se identificando aqui agora, caramba, eu tô amando demais, eu tô me doando demais, né? Começa a colocar assim a carapuça de uma forma não de julgamento, mas uma forma de avaliação. Faz uma retrospectiva da sua vida. Quando você lá criança, lá adolescência, juventude, provavelmente, tá, você identificou a necessidade de agradar. Às vezes não houve o amor desses pais. Mas às vezes a criança acha que não tem. Nós quantas vezes aqui já pensamos, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, né? Às vezes até uma fantasia daquela criança. E ela, de forma inconsciente, instala-se um mecanismo de defesa. Peraí, para eu ter o amor deles, eu vou agradar. Eu vou fazer o que for possível. E o que acontece? A priori, em primeira instância, esse mecanismo de defesa ajuda essa criança. Faz ela se movimentar em direção a esse amor que ela está sentindo falta. Chega uma hora que essa criança cresce, ela amadurece, ela se torna uma mulher. E ela percebe, coisa da minha cabeça, né, infantilidade minha, e aquele mecanismo de defesa, ela não funciona mais. Não tem mais sentido. Só que ele continua instalado em nós. Ele continua atuando nessa mulher que utilizou dele lá na infância, no hoje, se colocando totalmente disponível para esse homem de forma constante, a ponto de perder de vista a sua própria necessidade, as suas próprias necessidades. Ela se anula. É a famosa boazinha. A gente está atrás de uma coisa quando a gente se comporta dessa forma. A gente está atrás de amor. A gente está atrás de atenção. Sabe aquele mecanismo lá atrás? A gente utiliza ele sem perceber. Porque
o sabotador, mais uma vez, ele atua na nossa vida de uma forma sorrateira. Você está tomando decisões, fazendo escolhas, se comportando na mão do palhaço. O que acontece com essa mulher, Luciene? Ela Ama demais. ela Se ama, sabota o tempo todo. se sabota, ela fica vazia, porque ela não tem reciprocidade, ela fica exaurida, porque quando você se disponibiliza demais, o que acontece? Você cria um ciclo nocivo de retroalimentação com esse homem que se torna dependente de você em tudo. Você faz tudo por ele. Existem duas formas que os nossos pais eles dão amor pra gente, né? Eles dão amor dando presentes, patrocinando recursos, isso é uma forma de dar amor, né? E a gente vem de uma geração onde nossos pais tiveram muitas dificuldades. Muitos dos nossos pais passaram, não tinham brinquedos. Então a nossa geração, os nossos pais, eles tentaram consertar isso dando tudo pra gente, na maioria das vezes. E existe outra forma de dar amor, que é o amor através de afeto, que é o amor mais importante. E que é o amor que a maioria dos pais não dão. Não dão por quê? Porque eles não querem? Não, porque eles não sabem dar. A gente só dá o que a gente tem. E aí, isso daí tudo vem disso, né? Porque a criança está nesse contexto onde não recebe afeto, ela vai aprendendo a fazer coisas para chamar a atenção do pai e da mãe, né? Tirar boa nota na escola, e ser bonitinha, e fazer aquilo, e fazer aquilo. Então, é como se ela amasse demais os pais. Ela vai, né? Então, assim, como ela não tem afeto, como ela não tem amor, ela faz um ajuste criativo. O ajuste criativo, ele não é bom, ele é neurótico. O ajuste criativo, ele vai vir assim, eu vou me ajustar, né? Eu vou fazer coisas para eu receber elogio do meu pai, da minha mãe. À medida que eu vou recebendo o elogio, que eu vou percebendo que o meu pai, que minha mãe está me vendo, eu vou me sentindo amada. E às vezes, esse retorno, a criança, já desde pequena, está aprendendo. Ao invés de dar os 50% só dela da relação, ela está aprendendo a dar 60, 70, 80, 90. E aí, daí que vem a mulher que ama demais. Quando ela vai para um relacionamento, ela tem isso nela de forma inconsciente. E ela vai para um relacionamento assim, amando demais. E aí ela se sabota. Ela se sabota porque ela fala assim, eu amo demais. Eu faço tudo pelos outros, né? Porque é bonito. É bonito, na novela das 8 mostra que isso é bonito a princesa da Disney, né? E aí a mulher, ela se sabota assim, eu amo demais, eu faço tudo pelo outro. Mas o que essa mulher tá tentando esconder? Essa carência. Essa falta de. Ela quer o amor, ela quer o carinho. Só que ela está escolhendo um caminho errado para isso. Ela está se subjugando, ela está se submetendo. O botador, ele conta uma história pra gente. Ele conta uma mentira na nossa cabeça. Ele diz o seguinte para essa mulher: ser boa, ser prestativa, elogiar, agradar, isso é bom. O mundo está precisando disso, isso é um valor. Através disso você vai receber o amor que você quer. Olha que crueldade. Você merece amor genuíno. Você merece amor de verdade, que não precisa se doar exaustivamente para receber alguma coisa. E que muitas vezes você nem recebe. Exatamente. E aí, vamos avaliar um casalzinho, né? Vamos avaliar, assim, uma mulher que ama demais, né? Sim. Que tá ali oferecendo amor, se disponibilizando, tá sempre pronta, tá sempre disponível, tá sempre amando, que é o que eu recebo muito essa mulher, né? É a mulher que tá num relacionamento, tá sofrendo e não consegue sair, né? A mulher que é traída e continua ali. A mulher que é amante por anos e acredita que o cara vai largar a mulher e fica ali, né? Então, vamos analisar. Essa mulher que ama demais, né? A mulher que ama demais, ela pode ser essa pessoa que tem a necessidade de ser necessária. Ela dá amor, ela tenta fazer as coisas, né? Para ela ser necessária. É aquela criancinha que a gente falou, né? Ela não era vista pelos pais, então ela fazia toda hora as coisas para ela se sentir necessária ali, né? E aí, essa é a autossabotagem dela. Pode ser isso? Excelente. E aí, o homem, né? Também tem uma autossabotagem do homem. Uhum. Qual pode ser a autossabotagem do homem? Eu acredito que é valorizar o ego dele. Quando ele tem a mulher que está correndo atrás dele, né? Quando ele tem duas mulheres e as duas estão querendo ele, quando a mulher que ele não quer assumir oficialmente está ali correndo atrás dele,
ele tá valorizando o ego dele, né? E aí, o que está por trás disso? Ele está escondendo muitas vezes uma insegurança. Valorização de ego é insegurança. Então, assim, existem nas relações, os dois lados estão se sabotando. Sim, existe uma retroalimentação. Um exemplo, o sabotador que é crítico demais, ele acopla com o sabotador que é vítima. Entendeu? Sim, Ele acopla. sim, por isso que eu trouxe esse exemplo desse casalzinho, né? Sim. O que eu chamo, como que eu chamo isso? Eu falo que a gente se relaciona com a pessoa que vai alimentar a nossa neurose, né? Então, trazendo para sua temática, a gente se relaciona com a pessoa que vai alimentar a minha autossabotagem. Sim. Né? Esse homem, com certeza, tem alguns. É interessante, assim, quando eu falo a gente ficar na mão do palhaço, quando a gente não conhece o nosso inimigo, existe um teste, né, um instrumento científico que faz a gente identificar que sabotadores nós temos em sua intensidade, tá? Porque, como eu falei, nós temos todos eles presentes em nossa vida. Chega a ser assustador, mas é para assustar mesmo, porque o objetivo aqui é conscientizar essas mulheres de que estão sendo conduzidas por esses sabotadores sem perceber. Então, um casal, por exemplo, quem é casal aqui que está passando por conflitos importantes no relacionamento, vale fazer esse teste, né? Para poder cada um entender qual é o sabotador que está conversando com o outro sabotador. Entende? É muito importante o casal. Aliás, eu nunca, agora que está me vendo isso em mente, dessa necessidade também não só da mulher ou do homem de forma individual, mas do casal em si. Eles trabalharem juntos esses sabotadores, sabe? Porque existe sim a retroalimentação. Sim. Entende? Tem uma perguntinha aqui, sim. Tá? O medo de relacionar-se pode ser ocasionado pela sensação que vai se machucar, sendo uma autossabotagem. Sim, muita gente não se relaciona com medo de se machucar. Muita gente, né? Então, vamos lá. Isso eu vejo muito em homens, né? Eu acho que a percepção que eu tenho, as mulheres, elas lidam muito melhor com as feridas do que os homens, né? Então, por exemplo, um homem que foi traído. A mulher traída também, tá? Mas eu vejo muito essa dificuldade nos homens. O homem que foi traído, ele vai ter muito, muito medo de se relacionar e ser traído de novo. E aí ele vai se sabotar para não se relacionar. Vai dizer que não gosta, que não tá afim. Vai, de formas inconscientes, arrumar situações, conflitos, para gerar ali conflito. E aí falar, essa mulher ela me perturba. Mas ele que criou a situação. Sim, eu percebo isso. Né? Quer acrescentar alguma coisa, Andréa, nisso? Porque tem outra. Sim, gostaria. Tem porque o sabotador, ele tem um objetivo, sabe? A justificativa dele para a gente, sabe o que é? Que a gente chama de cérebro sobrevivente. Tá? Pensa aqui comigo, nós temos o cérebro, de uma forma mais pedagógica aqui. Nós temos o nosso cérebro. De um lado é o cérebro sobrevivente, que é onde o sabotador atua. E nós temos o cérebro sábio, que é as estratégias que a gente utiliza para enfraquecer esses sabotadores. Esse cérebro sobrevivente, o próprio nome diz, todas as artimanhas e justificativas desse sabotador é de fazer a gente sobreviver. Então, quando esse homem deixa de se relacionar, ou essa mulher deixa de se relacionar por alguma coisa que aconteceu, é esse sabotador dizendo, pô, cara, não vai lá não, vai não que você vai se machucar. Só que isso é uma mentira. Pode acontecer, sim, um novo relacionamento que não traga, né, o que a pessoa está esperando, mas a vida é assim, da gente se permitir. Só que a gente tem que ir consciente, por isso que o autoconhecimento ele é muito importante. Porque quando você faz escolhas mais acertadas, sabendo o que você quer, o que você não quer, você diminui. Eu vou até ser audaciosa aqui. Eu acho que você diminui mais de 90% de problemas. Sim, sim. Entende? Quando você conhece, né, os seus mecanismos sabotadores, você também fica mais atenta. Você enfrenta isso. Né? Eu fui traída, né? Tô começando a me relacionar e, nossa, tá acontecendo uma situação onde eu tenho medo de ser traída. Peraí, isso é real ou é imaginário? Eu tô sendo traída? A pessoa tá me desrespeitando ou a pessoa tá me tratando bem? Ah, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo como forma de me sabotar para não ficar nessa relação ou eu tô querendo ficar? Né? Então, ganhar consciência disso é o caminho da saúde de uma vida mais feliz, uma saúde emocional de uma vida mais feliz. Desde o momento que você tem um projeto, tem uma reunião, tem alguma coisa importante que você precise fazer,
uma apresentação, seja o que for, e você não dorme por causa disso, pode ter certeza que tem um sabotador atuando aí. Pode ter certeza. Aí é importante o quê? Identificar que sabotador é esse. Aí é onde eu entro, né? Aí é onde eu entro, onde eu trabalho com essas pessoas para identificar, né? Para trabalhar e ajudar elas a lidarem com eles. Né? Exatamente. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Sim. Aí, tá falando aqui. Autossabotagem pode ser influenciada por um ambiente de comparação criado pelos pais? Eu acho que essa pessoa aqui perguntou exatamente aquela questão que a gente já explicou, né? De repente ainda não tinha entrado. Aquela questão da infância, né? Que eu estou num ambiente onde eu não recebo o que eu preciso, e aí eu vou aprendendo ajustes criativos, e aí quando eu vou para a vida, eu vou me sabotando, né? Quando eu vou para a vida amando demais, eu vou sabotando, eu vou escondendo a minha carência, a minha insegurança. Né? Eu acho que essa pessoa, quando perguntou, ainda não tinha entrado naquela parte que a gente explicou isso. Então, volta um pouquinho e assiste a parte que a gente falou dos pais. Eu acho que é relacionado a isso, né? Que essa pessoa quer saber. Você quer acrescentar mais alguma coisa com relação a essa pergunta? Sim, é bom a gente deixar claro, é um dos princípios que eu trabalho nos meus acompanhamentos, é a autorresponsabilidade, tá? Não importa muito o que aconteceu. Foi meu pai, minha mãe, minha avó, minha vizinha. O importante é a partir de agora. Se identificou? Tem alguma coisa travando a sua vida? Tem alguma coisa que está atrapalhando seu desenvolvimento pessoal, profissional? Cara, assuma isso. Não importa o que aconteceu, porque às vezes a gente se trava ainda mais olhando para esse passado, às vezes até culpando pessoas. É o que você falou, sabe? Os nossos pais deram aquilo que foi possível, como a gente aqui agora, enquanto pais, enquanto profissionais, enquanto amigos, enquanto, enfim, qualquer papel que a gente assuma, que a gente exerça, a gente está dando o nosso melhor, é o que a gente consegue. Então não adianta a gente olhar para trás, mas foi o ambiente familiar que foi isso. Tá, mas é que agora nós não somos mais aquela criancinha vulnerável, nós somos mulheres, nós somos homens que estão aqui presentes, também representando eles, estamos, sabe o quê? Com as rédeas da nossa vida na mão, não está mais na mão de ninguém. Você imagina, Luciene, se a sua vida estivesse na minha mão. E olha que eu gosto de você. Imagina se você bota a sua vida na mão de alguém que não te valoriza. Entende? Então, as redes estão aqui. Vamos assumir a nossa transformação. Vamos nos responsabilizar pela nossa libertação. Porque eu chamo isso de libertação. Sabe? Quando a gente identifica os nossos inimigos, eu chamo isso de libertação. E aí, né? A gente trabalha, nós duas, né? A gente trabalha isso, né? Muito nas mulheres. Mas e aí, né? Como que faz para virar essa chave, né? Eu amo demais, eu não consigo, né? Eu amo demais, eu faço tudo por ele, eu priorizo ele ao invés de mim. Eu costumo falar assim, eu me coloco no final da fila da minha vida, né? Eu cuido de tudo para todo mundo, mas esqueço de cuidar da minha vida. Como que eu viro essa chave? Como que eu faço essa virada? Então, existe sim uma saída, isso é uma grande notícia que eu tenho para dar nesta noite, né? Existe saída. Você tá à frente do projeto, né? Que você me convidou, sou muito grata, inclusive, do clube, né? Empodere-se. Sim, Né? vou falar do clube. Sim. Fala a explicação da virada da chave, que aí eu Sim. vou falar do clube. Então, não, eu estou contextualizando aqui. Nessa contribuição, eu vou ter condições de aplicar uma ferramenta, algumas ferramentas, né? Mas aqui eu não consigo aplicar, né? Na live não tem como, não é possível aplicar uma ferramenta. Então, só que isso me deixou muito inquieta, muito incomodada. Assim, como assim, né? Eu preciso entregar alguma coisa para que essas mulheres, essas pessoas voltem para suas vidas com alguma dica que pudesse dar esse start, sabe? O que eu pensei? Nós temos a nossa linguagem verbal, tá? Mas também temos a nossa linguagem corporal. Essa linguagem corporal, ela tem uma influência muito grande na nossa comunicação, de como que as pessoas começam a enxergar a gente, de como que a gente começa a se enxergar, tá? Então, existe uma psicóloga, ela é Amy Cuddy.
ela é de Harvard. Ela fez uma palestra naquele TED Talk, sabe? Aquelas palestras curtas. E ela falou sobre a questão das poses do comportamento de poder, tá? Que a pessoa tem baixa autoestima, a pessoa tá ali mal. E ela ainda não tem como recursos, né, psicológicos, emocionais, para ainda se sentir bem com ela mesma. Que é um trabalho que você não consegue desconstruir aqui agora em uma hora. Não consegue desconstruir. Precisa de um acompanhamento para desconstruir tudo isso, né? Então, hoje, a minha dica para você começar a dar start, sabe? É você utilizar o seu corpo para iniciar essa nova conduta. Como é que faz isso, Andréia? Começa aí, já começa a sentar diferente. Já começa, ó, corpo ereto, olhar nos olhos das pessoas, olhar nos olhos desse homem. E se não consegue olhar nos olhos, o que acontece com o seu corpo? Se curva. Aconteceria. Não é? Oi? Ah, não, é que travou aqui para mim você. Mas agora você já voltou. Porque apareceu a notificação aqui que está descarregando. Vou botar o carro. E se não consegue olhar nos olhos, porque a mulher às vezes não vai conseguir olhar nos olhos. Né? Eu gosto de fazer sempre essa pergunta, né? Quando eu estou nos meus acompanhamentos de psicoterapia. O que está acontecendo com o seu corpo? O corpo diz muita coisa. O corpo, ele vai demonstrar pra gente... Ai, cadê o negocinho? Vou falar depois, eu acho muito aqui. O corpo, ele vai demonstrar pra gente que eu tô tentando fugir, que eu tô ficando ansiosa, que eu tô ficando angustiada, né? O corpo mostra isso daí tudo pra gente. Sim. Né? Eu lembro, né? Olha que interessante, né? Alguns anos atrás, né? Muitos anos atrás, né? Eu ainda não tinha elaborado a questão da morte da minha mãe. E aí eu fui no sepultamento da mãe de uma amiga, né? Um contexto totalmente diferente, né? Eu perdi minha mãe prematuramente, mas minha amiga já era tinha idade de ser minha mãe, então a mãe dela já era bem idosinha, né? E aí eu fui com um amigo nisso, e aí eu entrei, na hora de sair, eu tava saindo assim, correndo, né? Esse amigo psicólogo virou pra mim e falou assim: você tá correndo por quê? Ali caiu a ficha. Olha como que eu tava, olha o meu corpo. E eu não tava percebendo, eu tava querendo sair desesperadamente dali. Então, assim, essa dica é só para contextualizar, para vocês entenderem, assim, qualquer detalhe do que tá acontecendo no corpo é importante. E assim, e mesmo que essa mulher, como você falou, talvez ainda não tenha condição de olhar nos olhos, e quando eu falo um posicionamento ereto, de você botar, né, de você se colocar, não é olhar de baixo para cima, nem de cima para baixo, é a linha do horizonte, tá? E mesmo que essa mulher ainda não se sinta segura de olhar nos olhos desse homem, exercita com outras pessoas. Exercita com o padeiro, exercita com a vizinha, exercita com a amiga. Porque esse padrão prestativo não é só direcionado ao homem. Exercita no espelho. Espelho, excelente. Fala excelente. Com você olhando no seu próprio olho. Isso é surreal, gente. Eu atendo muito caso assim, né? Que eu peço para a pessoa, olha no espelho, olha para você. E a pessoa não consegue. A pessoa não consegue olhar para ela mesma, não consegue falar com ela mesma. Gente, ela não tá falando com ninguém, ela tá falando com ela mesma. Então, assim, isso daí é uma forma de a gente descobrir os nossos sabotadores, né? Sim, com certeza. Então, assim, a dica que eu deixo hoje, né, para começar a dar esse start aí nesse movimento aí interno, então vamos dar uma sacudida, mulherada, vamos nos libertar disso, sabe? E eu tô aqui super à disposição, eu sei que a Luciane vai trazer mais informações importantes, mas o meu recado para vocês foi esse, com muito carinho, muito amor mesmo que eu trouxe aqui para vocês. E fica com você aí, os seus recados. O que você tem para nos dizer? Então, eu acho que hoje era isso que a gente queria falar, né? Vou falar dos nossos projetos, tá, Marcela? Eu estou nesse momento fazendo o lançamento do meu clube Empodere-se. O que vai ser o Empodere-se? A primeira aula será gratuita, será terça-feira que vem, às 8 horas da noite. Online, ao vivo e gratuito. Para você participar, você precisa clicar no link da minha bio. Que aí você vai entrar no grupo do WhatsApp e no grupo do WhatsApp você vai receber o link de acesso à sala de aula. Não vai ser aqui no Instagram, gente. Vai ser numa sala fechada do Google Meet. Por quê? Porque eu quero olhar para vocês, eu quero falar com vocês, né? Aqui no Instagram, não. E o que vai ser o Clube Empodere-se? O Clube Empodere-se, o objetivo do clube é você resgatar o seu poder feminino. E aí,
elevar a sua autoestima, melhorar a sua comunicação, o seu autoconhecimento, sua autoconfiança, né? A gente, mulher, a gente precisa disso, né? Elevar a autoconfiança. Pra quê? Porque eu acredito, eu sou prova real disso, gente. A Andréia me conhece há mais de 10 anos, ela sabe como eu era. Eu sou prova, eu passei por esse experimento. Então, assim, eu acredito, eu vivi isso, que você só consegue melhorar os seus relacionamentos se você curar o seu feminino, né? Então, por isso, resgate o seu poder feminino. Então, no Clube Empodere-se, serão 3 aulas com temáticas do feminino, para você aprender muita coisa sobre você que você não sabe. Vai ter muita coisa lá que você nunca imaginou que existia. Tá? A gente vai falar no Clube Empodere-se. E aí serão 2 aulas comigo e uma aula com um convidado especial. Tá? O Clube Empodere-se é uma assinatura mensal. No final de um mês, você decide se você vai continuar ou não. Esse mês, a gente vai ter a Andréia como convidada e ela vai fazer um trabalhinho com vocês sobre sabotadores. E além disso, você vai ter também o Entre Amigas, Empodere-se Entre Amigas. O que é isso? É um grupo do WhatsApp para você compartilhar e trocar as experiências com outras pessoas que estão vivendo as mesmas coisas que você. Por quê? Porque a maioria das mulheres que passam por mim, elas falam assim para mim: Luciene, eu só tenho você para conversar. Eu não posso falar isso com as minhas amigas. Eu não tenho amigas. Eu não me sinto segura. Então, eu pensei nisso, né? Que o Empodere-se, ele vai criar um ambiente de acolhimento e de troca. Lá você vai ter mulheres que estão vivendo as mesmas coisas que você, que já viveram as mesmas coisas que você, e aí é um ambiente seguro, tá? É uma mensalidade onde o custo vai ser R$ 67 por mês. Ao final de um mês, você decide se você vai renovar a assinatura ou não. Então, se você quiser ficar um mês, você fica. Se você quiser ficar 3 meses, um ano, você fica quanto tempo você quiser. Tá? Então, para participar, clica no link da bio para participar da primeira aula gratuita. Tá bom? Então, já clica lá e já entra lá. E o seu projeto, Andréia, fala aí pra gente. Então, meu projeto, ele tá, como eu falei no iniciozinho, né, voltado para o desenvolvimento dessa mulher, do potencial profissional feminino, tá? E eu trabalho com essas mulheres, um acompanhamento de curto prazo, tá? Totalmente personalizado, onde a gente identifica, faz esse trabalho de autoconhecimento, identificando esses sabotadores. Eu aplico esse instrumento científico para a gente descobrir que sabotadores são esses, e eu trabalho as estratégias, né, de forma mais profunda para poder enfraquecer esses sabotadores e fortalecer o que a gente chama de cérebro da mente sábia, né? Que eu quero ter um grupo da mente sábia, da nossa parte de sábio do cérebro, né? O nosso cérebro sábio. Então, eu faço esse trabalho de identificação de sabotadores, estratégias de enfraquecimento desses sabotadores e estratégias de fortalecimento do cérebro sábio para que essas mulheres desbloqueiem esse potencial profissional feminino. Tá? Então, assim, é um trabalho voltado, sim, por enquanto, para as mulheres e para o desenvolvimento profissional, que, obviamente, como a gente falou agora, esbarra no pessoal, porque está tudo interligado. Tá? Então, assim, eu quero muito chamar atenção aqui, não só para o meu projeto, mas para o seu projeto também, Luciene, que eu vi uma pesquisa, acho que na Você S.A., falando que somente 15% das pessoas investem em autoconhecimento. E a gente vê o resultado nisso na humanidade. A humanidade está adoecendo. E muito disso é a falta de autoconhecimento. E é incrível, gente. Eu só trabalho com isso hoje porque eu fui transformada através do autoconhecimento. Eu vim para psicologia clínica porque eu passei por psicóloga clínica, por uma psicóloga para trabalhar o luto da minha mãe. Né? Eu trabalho com relacionamento abusivo porque eu sofri relacionamento abusivo, né? E isso tudo foi o meu processo de autoconhecimento. Se eu não tivesse investido no meu autoconhecimento, eu ainda estaria lá atrás, Sim. sofrendo, doente. Eu acho até que eu já teria morrido, né? Porque eu venho de ancestralidade de mulheres que morrem cedo. Eu ia repetir essa história. Ah, não, eu decidi mudar e eu falei, não quero morrer cedo, não. Quero continuar. Então, hoje a gente fica por aqui, né? O convite está feito. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação. Eu que agradeço. Poxa, Esse convite, eu acho que foi muito rico essa conversa. Tá? Me conte qual foi o seu melhor aprendizado. Ou conta pra gente o que vocês querem que a gente fale.